Pessoal do sexto ano, vamos então para a segunda parte deste módulo que estuda aí a forma da Terra, né? E agora nós vamos ver aqui, ó, as mais evidências da forma esférica da Terra, ou seja, não só através da observação do movimento dos astros durante uma noite, né, ou durante o dia, e não também referente à sombra, né, de um eclipse da Terra, né, na Lua. Mas a gente vai falar sobre esta imagem. Então, só para vocês terem uma ideia, a noção de que a Terra é redonda, ela vai prevalecer aí, ó, ela prevaleceu desde a Grécia Antiga, quando modelos e experimentos foram elaborados considerando a esfericidade da Terra. Então, agora eles já começaram a olhar de forma mais criteriosa, né? Um desses experimentos foi este que aparece aqui na imagem, que foi a determinação aí, ó, da circunferência da Terra realizada por nada mais, nada menos, né, por um personagem lá da antiguidade chamado então Eratóstenes, né? Também discípulo ali da escola de Atenas, né, que foi diretor aí da biblioteca, né, de Alexandria. Então é um grego, né? Então, consultando aí um antigo, né, manuscrito da biblioteca, já que ele tinha esse recurso, ele descobriu que havia um poço na cidade aqui, ó, de Siena, que hoje é na região do Egito, né, chamada de Assuã, que no dia do solstício de verão, ou seja, né, no momento lá em dezembro, se eu não me engano, 21, 22 de dezembro, ao meio-dia ficava completamente iluminado pelo sol. Olha lá, os raios solares passavam ó, bem perpendicular e entravam iluminando, né, esse poço, ok? E não sofriam, né, pois os raios solares atingiam perpendicularmente a superfície da água no interior do poço, né? Aí olha lá, porém nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, ele observou que existia isso aqui, ó, né? Colunas de pedras na cidade de Alexandria, ao norte, né, de Siena, projetavam sombras, né, no solo. Então olha lá, eu tenho aqui uma coluna de pedra, certo? E no mesmo horário, no mesmo dia, que aqui a gente tinha uma entrada perpendicular dos raios, aqui nós tínhamos uma entrada meio que oblíqua ou meio que inclinada, melhor dizendo, né? Aonde, né, essa imagem, essa coluna de pedra gerava aqui uma sombra, né, e não uma iluminação por completo. E aí, olha lá, sabendo a distância entre essas duas cidades, né, e o ângulo formado entre a coluna e a sombra, ou seja, este ângulozinho aqui de cima, tá? Eratóstenes, né, calculou então a circunferência da Terra, ou seja, ele calculou isso aqui, ó, essa distância, e aí então obtendo um valor próximo do valor conhecido atualmente. Então, olha só, sem ter muitos recursos, ele conseguiu chegar a algo que hoje a gente consegue com precisão, né, identificar. Olha como no passado as coisas eram mais complicadas, mas mesmo assim eles eram persistentes e conseguiam então chegar aí a alguns resultados que hoje ainda prevalecem, tá? E aí nós temos o seguinte, né? Olha lá, esta imagem, que mostra uma outra evidência dessa esfericidade. E aí ela foi registrada por nada mais, nada menos, por Strabo, tá? Retomando observações feitas, né, no cais do porto, Strabo então afirmava que quando o navio se afastava do cais, ou seja, ele saía, ele ia para mar aberto, né? Uh, quando feitas no porto, né, que quando o navio se afastava então do cais e chegava à linha do horizonte, olha lá, a linha do horizonte, ele começava a desaparecer. Então o navio, ó, ao se aproximar à linha do horizonte, ele desapareceria. Então a gente tem a visão total, visão total, visão total, visão total e aqui ele já começa a diminuir, ó, vai ficando só aquela parte que é mais alta, aquela partezinha mais alta e a gente, ó, ele vai sumindo. Olha aqui ampliado como é que fica o navio, já sem muita. A gente não consegue ver aquela faixa vermelhinha que a gente vê aqui.
Depois, olha lá, só esse topinho e depois, mais para frente, só isso aqui, ó, né? Desta forma, então, Strabo afirmou, né, que essas observações indicavam, né, que o navio estava contornando um planeta curvo, né, caracterizando a esfericidade. Podemos então comprovar este fato utilizando uma luneta ou um binóculo para ampliar a imagem. Olha lá, então a gente tem isso aqui ampliado. Se um dia vocês tiverem oportunidade de ir num porto e acompanhar um navio saindo e tiverem com um binóculo, vocês vão perceber que isso vai acontecendo até ele desaparecer. Perfeito? Outra coisa, né? Olha lá, a primeira fotografia do planeta inteiro foi tirada pela equipe, né, da nave Apollo 17 lá em 72. Somente com o desenvolvimento então de novas tecnologias, a partir de meados do século 20, ou seja, 1900 e bolinha, podemos observar diretamente, né, a Terra. Muitas fotografias obtidas por satélites, por astronautas e por dispositivos como balões meteorológicos, né, confirmam o formato esférico aí do nosso planeta. Então a gente tem hoje a comprovação de que a Terra ela é esférica e ela não é plana, tá? E aí olha lá, o que isso tem a ver, né, essa esfericidade, né, da Terra com relação às grandes navegações. Então a gente vai se reportar a um passado lá no período em que a Espanha e Portugal se aventuraram, né, a sair aí para o mar, porque a ideia deles era chegar às Índias, já que por terra estava ficando muito caro e por esse trecho aqui do Mediterrâneo também, né? Então estavam tendo pedágios aí meio salgadinhos, né, para passar e para voltar com os produtos. Então, desde as evidências apresentadas aí lá pelos gregos, a noção da esfericidade da Terra predominou. Essa noção, então, ela foi, né, fundamental para que os navegadores portugueses e espanhóis, lá no século XV, que é final lá, meados do século XIV, né, de 1400 e bolinha e 1500 e bolinha, né, se aventurassem a encontrar rotas marítimas alternativas da Europa, né, para a região da Índia, tá? E aí, Cristóvão Colombo, a gente tem que lembrar, né, que Cristóvão Colombo, lá pelos que viveu entre 1451 e 1506, ele afirmava que poderia viajar em direção ao leste. Então, Cristóvão Colombo disse que poderia sair para essa direção aqui, ó, vir para este lado. Mas a gente tem que entender que naquela época não se conhecia esse continente. Mal e mal conhecia um pouquinho daqui, ó, né? Um pouquinho daqui também. Então, olha lá, né? Ao leste ou ao oeste, então ele afirmava que eu poderia sair para cá ou sair para cá, e eu retornaria ao ponto de partida da viagem. Em algum momento eu faria a volta, né, na Terra e chegaria aonde eu saí. Ele decidiu que poderia chegar até o Oriente navegando então para o oeste. Então eu tenho o leste e eu tenho o oeste. Colombo então navegou aí pelo Atlântico, então ele saiu, aqui nós temos o Oceano Atlântico, né? E em 1492 chegou ao continente americano, imaginando ter chego então, né, atingido ali a região da Índia, do Japão. Então ele veio e atingiu essa região aqui, ó, da América Central. Um tempo depois, algo em torno de 30 anos, né, da chegada de Colombo à América, a gente teve um outro navegador chamado Fernão de Magalhães, que ele iniciou lá em 1519 a primeira viagem que deu a volta ao mundo, que é chamada de a circunnavegação, né? E essa circunnavegação, então, de Fernão de Magalhães se consolidou como evidência da esfericidade da Terra. Então, qual foi a viagem dele? Olha lá, ó. Essa viagem em verde é a viagem que leva aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá. É após a morte. Então, ó, vermelho é a saída de Fernão de Magalhães. Ele veio contornando aqui o continente da América do Sul. Aí sai aqui, ó, pelo Oceano Pacífico. Chega aqui, ó, a região das Filipinas. Infelizmente, ele morre lá.
e a sua tripulação consegue depois continuar aqui o percurso até chegar novamente do local de sua partida, né? Olha essa imagem para vocês terem uma ideia de como que eram os primeiros mapas. Olha como seria o nosso continente americano, né? Bem descaracterizado daquilo que a gente conhece hoje. Então, a concepção do formato esférico da Terra, ela foi fundamental para o planejamento das grandes navegações. Lembrando que, além deles, no passado, eles terem medo do abismo, né? Até se comprovar que a Terra é esférica, eles também acreditavam que nos oceanos existiam monstros marítimos, né? Que não deixavam as navegações irem muito longe, né? Mas, voltando aqui, por meio delas e graças à capacidade de observação e registro de nossos antepassados, como registros cartográficos, cartas náuticas e até construções de mapas, foram propostos antes mesmo que o ser humano pudesse observar o planeta diretamente. Então, isso aqui ó, saiu antes daquela imagem do satélite. É claro que com as suas dimensões ainda descaracterizadas, mas já mostrando que existe um continente aqui, o que antes a Europa não conhecia. E aí, olha lá, a criação das zonas de fuso horário, ou seja, que são essas linhas que saem de um polo e vão para o outro, e outras aplicações do conhecimento acerca da forma da Terra, pois tem como base o movimento de rotação da Terra em torno de seu eixo. Então, graças ao movimento de rotação, essas linhas imaginárias, a gente criou o fuso horário, né? Então, e a gente sabe que o planeta Terra, ele tem diferentes fuso horários de acordo com o local que você vai viajar. Se você está aqui na América e for para a África ou para a Europa, você tem que somar as horas, conforme a quantidade de fuso horário que você se deslocar. Se você for para a direção daqui, você diminui as horas conforme a quantidade de fuso horário que você se deslocar. Perfeito? Uma outra característica é que como os espanhóis e portugueses foram os primeiros a se aventurar, né? Após a descoberta de Cristóvão Colombo, que tinha alguma coisa aqui nessa região, os portugueses também começaram a se aventurar e aí descobriu, foi onde a gente foi descoberto aqui, por Pedro Álvares Cabral, ali a região norte, nordeste do Brasil. E pelo fato deles serem os primeiros a chegarem para cá e não conversarem com os outros reinos, eles acabaram, juntamente com um papa para selar o acordo, criar o Tratado de Tordesilha, que seria aí uma divisão das terras encontradas aqui para esta região. Tinha uma distância específica, mais ou menos aqui passava uma linha imaginária, aonde aqui seria parte de Portugal e tudo para cá seria parte da Espanha. É óbvio que eles não sabiam o quanto que tinha de território, mas a gente percebe que os espanhóis nessa divisão, meio que às escuras, eles tiveram então aí uma vantagem na questão do território. Os outros reinos, como o inglês, francês, não curtiu, holandeses, não curtiu essa divisão só entre Espanha e Portugal, e aí começaram a fazer expedições para tentar pegar alguns territórios. Tanto é que a região do Canadá fala dois idiomas, o francês e o inglês, dependendo da região. Os Estados Unidos, o inglês. O início dos Estados Unidos é ali pela questão das 13 colônias. Aí a gente teve todo um período de colonização espanhola por essa região e colonização portuguesa. Nas colônias espanholas, eles tiveram as suas revoltas, mais para frente, e aí então eles acabaram formando os territórios que foram dando origem aos países que a gente conhece hoje, como Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia e assim por diante, tá? E por fim a gente teve isso aqui, ó, olho vivo, A Terra não é perfeitamente esférica. De acordo com os dados obtidos aí pela sonda da Agência Espacial Europeia, a forma da Terra recebe o nome de geóide, um formato que se aproxima muito de uma esfera levemente achatada nos polos e com algumas irregularidades em sua superfície.
tá? Então, graças a esses recursos, a gente entende que a Terra ela não é redondinha, mas ela é esférica com seus polos, né, achatados. Tudo bem? O que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.